Uma das maiores promessas do futebol mundial, Endrick, foi escanteado por Xabi Alonso no Real Madrid. Agora, o centroavante de apenas 19 anos tenta retomar o caminho dos gols no Lyon, tradicional clube francês. E neste vídeo, vamos te contar por que o jogador não poderia ter escolhido um melhor destino para retornar à seleção brasileira. E, quem sabe, ir à Copa do Mundo de 2026. Antes de eu te contar os motivos que fazem o Lyon ser um bom destino para o Endrick, é bom a gente entender. Já está confirmada essa negociação? Os clubes ainda não oficializaram, mas diversas fontes já trazem como certo. E como serão os moldes dessa negociação? O Endrick será emprestado por 6 meses ao clube francês, sem opção de compra e com o Real Madrid pagando 50% do salário do jogador brasileiro. Eu entendo que são apenas 6 meses, é um curto período, mas o Antony no Real Betis, por exemplo, já demonstrou que é mais do que o suficiente para um jogador demonstrar capacidade e, quem sabe, ser chamado de volta para uma seleção brasileira. E o Endrick quis muito esse empréstimo, primeiro porque ele ainda sonha em retornar para o Real Madrid e porque ele foi totalmente escanteado pelo Xabi Alonso no Real Madrid. Para você que não acompanha tão a fundo, não é que ele entra no final do jogo, de um jogo ou outro ele é titular, como ele era com o Ancelotti. Não, o Endrick, no momento que eu gravo esse vídeo, ele foi utilizado em apenas 10 minutos, 11 minutos em um jogo do Real Madrid. E beleza, ele teve uma certa lesão que o tirou ali do primeiro mês da temporada, mas desde que voltou, ele segue sendo subaproveitado lá no Real Madrid. E tudo isso fez com que ele buscasse um novo destino. E para chegar a esse novo destino, o Endrick e o staff, eles traçaram algumas exigências. Será que o Lyon cumpre todas elas? Vamos lá. A primeira exigência era top 5 das ligas da Europa. Check. O Lyon está no campeonato francês, que é uma das top 5 ligas da Europa. Brigando na parte de cima do campeonato? Check. Terceiro, ser titular. Essa aí já é uma questão um pouco mais subjetiva. E para entender melhor, eu pedi ajuda a um especialista, Felipe Frossard Papini, jornalista e torcedor do Lyon, a quem eu agradeço muito pela participação. Ele tem certeza absoluta que o Endrick pelo menos chega com status de titular do clube francês. Hoje o Endrick seria titular absoluto no Lyon. Eu acho que é justamente isso que o convenceu a assinar com o time francês, né? Hoje o Lyon tem no ataque como centroavante só o Satriano, que é um jogador uruguaio que está emprestado do LAN, e ele é um jogador que vem de uma lesão muito grave recentemente, né? Principalmente aí na primeira metade do ano. Ele seria hoje a opção para ser reserva no ataque do Lyon, já que o Lyon tinha a intenção de manter o Mikal Tadze no time titular, ou seja, no time principal, né? Só que no último ou no penúltimo dia da janela, o Lyon recebeu uma proposta irrecusável pelo Mikal Tadze e acabou vendendo ele para o Villarreal. Então sobrou para o Satriano a incumbência de ser o titular no ataque do Lyon, e ele, pelo menos até então, não tem dado conta do recado. Então o Endrick hoje encaixaria como uma luva nesse setor de ataque, ele seria o 9 titular absoluto, jogaria todos os jogos que fossem possíveis. Até porque hoje, mesmo tendo essa questão do Satriano como titular, o Lyon não vem utilizando muito ele porque já viu que não dá muito certo. O Lyon já cansou de usar outros jogadores de outras posições fazendo uma função de falso 9. O próprio Tolisso já fez isso, que é o capitão do time, e é um jogador que todo mundo sabe que é volante. O Pavel Such, que é um atacante tcheco, mas que joga mais pelas beiradas, um pouco mais como segundo atacante, ele também tem feito essa função de falso 9. E os reservas, né, os jogadores que poderiam ser ali uma sombra para o Satriano, são atacantes que jogam mais pelo Lyon B. O primeiro deles é o Enzo Molébé, é um atacante de 18 anos, francês. Ele é muito querido na base do Lyon, é um jogador que espera-se muito dele, tem muita expectativa no entorno dele, mas ainda nos profissionais teve pouquíssima oportunidade, entrou em alguns jogos, começou um jogo como titular recentemente, mas ainda não tem o potencial, a capacidade e o tempo necessário para assumir a titularidade do Lyon. Então acho que ele não seria um concorrente direto. A outra opção é o Alejandro Gomes Rodrigues. Ele é mais novo ainda, ele tem 17 anos e é uma situação semelhante à do Molébé, é um jogador que só vem jogando com frequência nas categorias de base. Quando é preciso que ele seja relacionado ao time principal, ele aparece no time principal, mas ele quase não entra, não é acionado. Quando
O Paulo Fonseca precisa fazer uma substituição para mexer com os jogadores de área, não é ele nem o Molebé que entram. Então, assim, são jogadores para o futuro e não são jogadores para agora. O Endrick, sim, seria um jogador para agora. E para corroborar com tudo isso que o Felipe falou, no momento em que eu gravo esse vídeo, o Lyon tem 32 gols marcados em 19 jogos. Só que 6 deles foram sobre o Maccabi Tel Aviv na Liga Europa, que é um time mais fraco. Ou seja, o Lyon de fato ele tem tido essa dificuldade em marcar muitos gols. O artilheiro, para se ter noção, é o Tolisso, citado pelo Felipe, que é meio-campista com 7 gols em 17 jogos. Então tudo isso mostra que de fato o Lyon precisa de um artilheiro para disputar ali o mais em cima no campeonato francês. Antes de passar para a próxima exigência, se você está curtindo esse vídeo, deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Você ajuda muito quando deixa o like aí, é rapidinho. E se você é novo por aqui, curte o tema seleção brasileira, futebol internacional, jogadores brasileiros, se inscreva no canal, ative a notificação para você receber mais conteúdos. Aqui a gente tem história, análises, opiniões, informações para fazer a cobertura mais completa possível da seleção brasileira, então conto com a sua audiência. A quarta exigência do Endrick era um time que criasse muitas oportunidades para um atacante. Isso deve acontecer no Lyon. O Endrick não queria um time muito reativo, que jogasse por uma bola, e não é o que acontece no clube francês. O Felipe vai detalhar mais pra gente como o Lyon ataca e também uma possível parceria do Endrick com o Malik Fofana, ponta esquerda belga de apenas 20 anos e que tem sido um dos destaques do time na temporada. Hoje a principal arma do ataque do Lyon chama-se Malik Fofana. É um jovem atacante belga que cai mais pela ponta esquerda e que muito em breve vai jogar num time gigante da Europa, porque tá todo mundo de olho nele e ele é um jogador que resolve partidas, parte para cima, dá muita assistência e basicamente é o nome do ataque do Lyon no momento. Então assim, jogando no contra-ataque ou não, isso depende muito do adversário, geralmente as bolas caem para o Malik Fofana e ele distribui o jogo a partir dali da ponta esquerda. O Lyon tem usado muito também o Adam Karabet, que é um outro jogador tcheco que chegou recentemente, que ele joga mais pelo lado direito. Ele não é muito velocista, ele é mais um homem de drible, de passe. E esses seriam aí basicamente os garçons, junto com o Tolisso no meio de campo, para munir. O Lyon hoje joga com um falso 9, então ele não utiliza muito um homem ali centralizado dentro da área, né, que a gente chama de centroavante. Hoje não tem essa peça. O Endrick chegaria justamente para cumprir esse papel. Eu acho que somaria bastante o Lyon. O Lyon finalmente teria uma peça no ataque para chamar atenção, para realmente controlar ali a bola no setor, tendo o Fofana voltando de lesão e municiando ele pelo lado esquerdo. Eu acho que daria uma bela dupla, aí para parar e assistir na televisão, porque realmente daria um bom trabalho para as defesas adversárias. A quinta exigência do Endrick era que o time que ele fosse disputasse em uma das competições europeias. E aqui a história fica ainda melhor. E você pode até pensar, mas não era melhor um time de Champions League? Será? Porque um time de Champions League que tivesse interesse na contratação do Endrick não seria um time que brigasse pelo título. E com isso, o máximo que a gente teria aí seria umas oitavas de final, vamos supor, uma Atalanta da vida. Esses times provavelmente não chegariam tão longe assim numa Champions League. E lembrando que o Endrick chega em janeiro, ele só vai pegar as 2 últimas rodadas da fase de liga. Então ele teria aí talvez 2, 4 jogos na Champions para se destacar. Já o Lyon disputa a Liga Europa e, para o Felipe, tem muita chance de conquistar a competição e assim dando mais oportunidades para o Endrick brilhar contra times de outros países. Você me perguntou se o Lyon tem capacidade de chegar longe ou eventualmente ser campeão da Liga Europa. Eu acredito que sim. E aqui eu não estou sendo clubista, tá? Estou sendo bem realista. Para a gente traçar esse pseudo-favoritismo do Lyon na Liga Europa, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o que está acontecendo com o Lyon nesse momento. O Lyon vive um processo de reestruturação do elenco muito em função do rombo que o John Textor deixou nos cofres do time e depois assumido pela Michelle Kang, a nova CEO e presidente do Lyon, que prometeu colocar panos quentes aí na situação, tentar resolver a questão financeira antes de montar um time extremamente competitivo, que é o contrário do que o Textor estava tentando buscar. Nessa primeira janela, com a Michelle Kang no comando, o Lyon vendeu muitos jogadores, vendeu metade do time, mas contratou diversos jogadores, vamos dizer assim, usar entre aspas, desconhecidos, né? E acabaram dando certo.
pelo menos nesse primeiro semestre aí, vem dando muito certo. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Lyon está em 7º no Campeonato Francês e em 7º na Liga Europa, por coincidência. Mas nas duas competições, ele está brigando ponto a ponto ali, é uma distância muito curta da liderança. Não imagino que o Lyon vai ser campeão francês, até porque temos a presença do PSG ali, que provavelmente vai revalidar o título. Tem o Olympique de Marseille que está com um time muito bom, mas acho que na Liga Europa tem um caminho mais interessante. Eu não vejo tantos times criando uma certa competitividade com o Lyon. O Lyon, que é um time historicamente que cresce em fase de mata-mata, então acho que ali o time mostra o seu verdadeiro poder. Se a gente for pensar hoje, os principais times que podem trazer algum transtorno real, assim, se a gente for equiparar elenco com elenco, talvez o Real Betis, que inclusive foi o único jogo que o Lyon perdeu nessa Liga Europa até o presente momento. O Nottingham Forest da Premier League e o Aston Villa também da Premier League. Acho que esses são os 3 times que podem fazer frente com o Lyon, mas de resto, eu acho que o Lyon ou tem um time muito igual ou é muito superior. Então, eu espero o Lyon, no mínimo, chegando nas quartas de final da Liga Europa, para não dizer mais. E mais um motivo que o Lyon é um bom destino, e essa não era uma exigência do Endrick, mas eu coloco aqui por conta própria, que é a rápida adaptação. Se ele vai para um clube da Alemanha, por exemplo, em que os jogadores brasileiros têm um pouco mais de dificuldade para se adaptar por causa do frio e a língua, entre outras questões, isso poderia ser um dificultador. No Lyon, é muito mais plausível que o Endrick tenha uma rápida adaptação, e isso vai ser muito importante para que ele possa entrar em campo e seja utilizado o mais rápido possível. E algo que vai ajudar muito nesse sentido será a recepção do elenco e o histórico do clube francês com os jogadores brasileiros. O Lyon é um time que tem uma relação estreitíssima com os jogadores brasileiros. Isso desde antes da era heptacampeão, né? A gente pega aí nomes como Sonny Anderson, como Marcelo Dijan, que estavam ali antes de pegar essa hype puxada ali pelo Juninho Pernambucano, Cris, Caçapa, Fred e tantos outros. No presente momento, o Lyon só tem um brasileiro no elenco, que é o Abner, o lateral esquerdo, que jogou na Ponte Preta, jogou no Atlético Paranaense. Tem 2 outros portugueses também, o Afonso Moreira, um atacante jovem de beirada, português, e o Matheus de Carvalho, que é um franco-português que recém subiu das categorias de base e que já vem jogando principalmente com o time na Liga Europa. Então acho que essa seria a turminha do Endrick aí, digamos assim, no vestiário, nos treinamentos, né? Tanto o brasileiro Abner quanto os 2 portugueses. Historicamente, o Lyon tem essa relação estreita com brasileiros, e os brasileiros costumam se dar bem no Lyon. Acho que esse é o grande chamado para o Endrick, assim, sabe? A gente pode ver mais recentemente 2 jogadores que passaram pelo Lyon e que tiveram destaques. Na verdade, a gente pode falar até 3, tá? 2 deles a gente vê com muita frequência na seleção brasileira, que é o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá. O Bruno Guimarães, ele ainda não era conhecido na Europa quando o Lyon contratou, jogou de titular, foi muito bem, extremamente profissional e tem todos os destaques hoje no Newcastle, e não é à toa, na seleção brasileira também. E o Lucas Paquetá, ele vinha de uma situação de escanteamento, digamos assim, lá no Milan. O Lyon ainda conseguiu resgatar o futebol dele para depois projetar ele para a Premier League também. E o outro jogador do Lyon que passou pelo clube recentemente e que chegou a ser chamado para a seleção brasileira e também está na Premier League é o goleiro Lucas Perry, né? O Lucas Perry, que teve um bom destaque no Botafogo e que no Lyon manteve o alto nível e conseguiu jogar muito além do que se esperava no Lyon e conseguiu a transferência muito rapidamente para o Leeds. Então, assim, o Lyon é praticamente uma ponte para jogadores que querem crescer no futebol europeu e encontram no Lyon ali o terreno perfeito para essa situação. Tudo leva a crer que pode dar super certo e, como eu já disse, só depende do Endrick, porque o resto do time está funcionando bastante. Além disso tudo que o Felipe trouxe, o técnico do Lyon ainda é português, o Paulo Fonseca, e ele tem um ótimo histórico com brasileiros. Eu peguei aqui 2 falas de 2 jogadores brasileiros que trabalharam com ele. O Bernat, por exemplo, lá no Shakhtar, abre aspas, ele fala que é um treinador que eu aprendi muito, mas absurdo mesmo. Foi com Paulo Fonseca. É um treinador absurdo de inteligência, novo, e mudou minha trajetória no Shakhtar. Isso aí ele respondeu quando foi perguntado qual o treinador que mais o ajudou na carreira. O Dentinho, ex-Corinthians, também no Shakhtar, disse o seguinte: posso dizer que ele é um técnico diferenciado. Os trabalhos táticos dele são muito bons e o grupo vem assimilando rápido tudo que ele pede. Por ele ser português,
a comunicação com os brasileiros da nossa equipe é facilitada. E, além desses dois, outros brasileiros se destacaram sob o comando do Paulo Fonseca. Cito aqui o Tyson, o Fred, o Alan Patrick no Shakhtar, o Ibanez na Roma, o Alexandro no Lille. Então, não é um treinador que tem um histórico de dar oportunidades para jogadores brasileiros. Isso também pode ser um atrativo e uma facilidade a mais para o Endrick lá no clube francês. Ou seja, claro que outros times seriam também interessantes, seriam um bom destino para o Endrick. Eu fiz um vídeo projetando quais seriam alguns clubes e eu citei o próprio Lyon, mas eu citei também, por exemplo, a Roma, a Atalanta, o Olympique de Marseille, seriam também bons destinos para o Endrick. Mas por tudo que o Felipe trouxe, eu confio que o Lyon será de fato o melhor caminho possível para o Endrick retornar à seleção brasileira. E de verdade, eu acredito muito que isso aconteça. O Endrick já mostrou a capacidade dele, a qualidade técnica que ele tem. Ele não foi contratado pelo Real Madrid à toa. Ele deu azar de o Mbappé ser o grande centroavante do Real Madrid e não ser substituído pelo Xabi Alonso, e também o treinador espanhol não ter muito apreço pelo centroavante brasileiro. Então tudo isso gerou um afastamento do Endrick, mas que ele tem futebol para no mínimo ser convocado pelo Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, ele tem. E você, acredita nessa possibilidade? Deixa aí nos comentários. Não deixe de seguir o Felipe nas redes sociais. Felipe Didi é o arroba dele pessoal e a página dele muito boa, completa, para você que quer ficar por dentro do que o Endrick vai fazer no Lyon. Segue lá no Twitter, no X, o arroba Brasil Lyonnais. Estou deixando na descrição o link dos dois perfis e mais uma vez o agradecimento ao Felipe, que me ajudou muito na elaboração desse vídeo. E para você que gosta do tema Endrick, jogadores jovens, promissores, te deixo essa sugestão aqui, as 10 maiores promessas sub-23 para a seleção brasileira. Só clicar no vídeo que está aparecendo na tela. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.